Olá, gente. Essa videoaula é uma videoaula de revisão dos nossos últimos assuntos. Eu não coloquei só o assunto da última aula, que foi na semana passada, e tá recente ainda, é só ele voltar pro vida, tá? Então, os outros assuntos a gente vai dar revisão. Lembrando que é revisão. Eu não vou dar a aula do assunto detalhado como eu faço na videoaula, porque senão tem vários assuntos aqui, seria 3 horas de relógio de aula. Como não tem como a gente fazer dessa forma, é uma revisão mesmo, tá? A gente vai dar uma pincelada no assunto para relembrar, porque o assunto detalhado, parte por parte, nós temos na videoaula. Então, se você vai passar por um assunto, você está vendo que você não lembra de nada, você vai ter que voltar para a videoaula para assistir novamente, tá? Vamos começar com as vozes verbais, que a gente viu voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, tá? A voz ativa é aquela que o sujeito da ação, vocês sabem o que é sujeito, porque foi algo que nós batemos muito no ano passado. Então, vocês sabem identificar o sujeito, sabem dizer que tipo de sujeito é esse. Então, identificar no sujeito, você precisa saber se aquele sujeito ele é o agente da ação. E o que significa dizer que ele é o agente da ação? Significa dizer que é ele quem está praticando a ação. Se for ele quem está praticando a ação, se o sujeito da oração estiver praticando a ação, eu digo que aquela voz é uma voz ativa. Então, a vida ensina muitas lições. Eu estou feliz, corri durante todo o verão. Essas ações são praticadas pelo sujeito. Eu não concordo com esse exemplo de eu estou feliz, porque ali é um verbo de ligação, a gente sabe que o verbo de ligação, o sujeito não pratica a ação. Então, eu não concordo aí, eu peguei o exemplo, mas dando a minha opinião. Mas as outras duas, sim, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito ele não pratica, ele sofre a ação. Então, eu a janela foi quebrada por Pedro. A janela é o sujeito da oração, mas ela não pratica nenhuma ação. Ela sofreu a ação, ela foi quebrada. Então eu digo que esse sujeito é um sujeito paciente, ou seja, essa voz é uma voz passiva. E a voz reflexiva, o que acontece? O sujeito ele é ao mesmo tempo o agente e o paciente, ou seja, ao mesmo tempo que ele pratica, ele sofre a ação. Ele cortou-se com a faca, ela arrumava-se para o namorado. Geralmente a partícula se, ela vem na reflexiva. Pode acontecer um caso que não tenha, mas na 90% dos casos a partícula se ela acompanha a voz reflexiva, tá? Ativa, o sujeito pratica, passiva, o sujeito sofre, reflexiva, ele faz os dois da ação verbal, ok? Aí é só foi para revisar, né? Verbo regular e verbo irregular. Verbo regular é aquele que não sofre alteração no seu radical, e o radical é aquela parte que não muda, que permanece do verbo, né? E o irregular, ele sofre, o radical muda totalmente. Por exemplo, quando eu vou conjugar amar, até o M sempre permanece. Eu amo, tu amas, ele ama, só muda o finalzinho. Bater também, partir também. Mas quando eu vou conjugar dar, fica diferente. Eu dou, ele dá, nós damos, já muda o final. Caber também, eu caibo, ele, tu coubes. Então, vai mudar. Ouvir da mesma forma. Eu ouço, ó, a terminação já fica com C. Então, o regular, a terminação, ela muda pouca coisa. Permanece grande parte do tempo igual. E o irregular, não. Isso a gente viu quando a gente estava vendo o verbo. Verbo pronominal é aquele verbo que se conjuga com pronome oblíquo átono. Esses verbos em geral expressam sentimentos, são chamados de verbos pronominais. Eu me sinto, ela se queixa, nós nos lamentamos. É pronominal por quê, gente? Porque está fazendo uso do auxílio do pronome oblíquo. É como se fosse um verbo principal e um verbo auxiliar. Mas no lugar do verbo auxiliar, quem está aí é o pronome oblíquo, tá? Me, ti, si, consigo. São pronomes oblíquos que fazem esse papel de auxiliar o, o verbo aí, tá? Por isso que a gente diz que são verbos pronominais.
com auxílio de um pronome. Então, aí fazendo esse auxílio com o pronome. E aí, a partir daí, eu tenho uma tabelinha, coloquei para vocês uma tabelinha nos tempos presente, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, com os verbos pronominais, que estão aí sempre acompanhados de pronomes oblíquos átomos. Essa tabelinha é boa também, gente, para vocês fazerem o quê? Darem uma olhadinha em tempos verbais, né? Pretérito mais que perfeito, futuro do presente, são coisas que a gente sempre tem dúvida, vocês têm muita dúvida nisso. Então, para dar uma ajudada. Verbo reflexivo, o que é o verbo reflexivo? Ele usa um pronome também, mas é um pronome reflexivo, no sentido de que o próprio sujeito fala de si mesmo. Aí eu falo, eu não me sinto muito bem. Eu faço uso de um pronome reflexivo, fazendo uma reflexão. Quando a gente fala reflexivo, eu gosto de usar o exemplo do reflexo, de espelho. Você olha no espelho e você vê o seu reflexo, né? Você olhando para você, falando de você. E é assim que o verbo reflexivo age. O sujeito falando dele mesmo. É como se fosse, como a gente falou, uma voz reflexiva, né? Quando a gente estava falando as vozes verbais, é como se fosse uma voz reflexiva, é alguém que fala de si mesmo. E para isso ele usa pronomes, né? Pronomes são pronomes reflexivos. Bom, esse aí eu trouxe a estrutura de verbos para a gente trabalhar com verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não admite sujeito. E vocês já viram, quando a gente estava trabalhando tipos de sujeito, que quando eu tenho o verbo haver, essa oração, ela não tem sujeito. E por que essa oração não tem sujeito quando eu tenho o verbo haver? Porque o verbo haver é um verbo impessoal, ou seja, ele é um verbo que não tem sujeito, que não permite pessoalidade, não tem nenhuma relação pessoal com o restante da oração. É um verbo que não permite um sujeito. Além do verbo haver, aí eu tenho um exemplo, né? O verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, de realizar. E aí eu trouxe também outro exemplo, que é o exemplo dos verbos fazer e dos verbos ter. Quando é que eles ficam impessoais também, igual haver. Então, o verbo fazer, ele se mantém na terceira pessoa do singular quando indica tempo transcorrido ou fenômeno meteorológico. Estando o verbo fazer como impessoal, o verbo auxiliar que, porventura, o acompanhar deve também assumir a forma impessoal. Então, quando tem o sentido de indicar tempo ou fenômeno, aí o verbo fazer fica impessoal. Por exemplo, faz 2 anos que não vejo. Aí está indicando tempo. Ou tempo ou fenômeno, o verbo fazer é impessoal. Cuidado, se eu disser faço o dever, não é impessoal. Não está indicando nem tempo nem fenômeno da natureza, tá bom? O verbo fazer ele só vai ser impessoal quando for tempo ou fenômeno. E o ter, quando é que ele vai ser assim? Quando ele é utilizado como verbo haver. Verbo anúmalo são aqueles que durante a conjugação apresentam transformações profundas no radical. O verbo anúmalo é um tipo de verbo irregular, que a gente viu lá no iniciozinho. O verbo irregular, ele é aquele que muda, né? O radical vai mudar muito. E o verbo anômalo é isso, é um tipo de verbo irregular. Porque ele vai mudar muito o radical durante a conjugação. Os verbos ser e ir são os únicos verbos irregulares que são chamados de anômalos. No verbo ser, existem radicais diferentes. Por exemplo, quando eu vou flexionar o ser, conjugar na pessoa do discurso, eu digo eu sou, mas eu não digo você ser, né? Eu digo você é, tu és. Que a gente não usa mais tu, né? Usa mais você. Ele não és, ou ele não sou, ele era. Eu não era, eu fui. Eu era também pode ser.
Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o radical, a terminação dele vai mudar muito. Verbo abundante. O que é o verbo abundante? É o verbo trazer assim, como o verbo chegar. O verbo trazer, assim como o verbo chegar, não é abundante. Ou seja, não apresentam mais de uma forma de particípio, como os verbos salvar. Por exemplo, o que é abundante? É aquele verbo que tem duas formas de ser apresentado no particípio. Lembra que o particípio é a terminação em ado? Eu trouxe essa revisão também de particípio. O particípio é a forma nominal. Mas voltando para abundante. O abundante, ele pode admitir duas formas. Por exemplo, a gente sempre tem uma dúvida. É impresso ou imprimido? É os dois. É salvo ou salvado? Os dois. É aceito ou aceitado? Os dois. É entregado ou entregue? Os dois. Por quê? Porque eles são verbos abundantes. E os verbos abundantes permitem mais de uma forma no particípio. Certo? E o que é particípio? Particípio é uma forma nominal do verbo. É só particípio que é forma nominal do verbo? Não. As formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é cantar, bater, partir, são exemplos. Mas o que é infinitivo, Pro? É a forma do verbo sem ser flexionado, é a forma original. Pintar, rodar, bater, partir, a forma como ele é, a forma original dele, sem ser flexão. Cantei, partiu, sem ser flexão, a original. E o gerúndio, o que é o gerúndio? É quando o verbo termina em NDO. Cantando, batendo, partindo, subindo, chorando. E o que é particípio? É quando o verbo termina em ADO e IDO. Partido, cantado, subido, sofrido, chorado. Beleza? Formas nominais do verbo, infinitivo, AR é RR, que é a terminação, cantar, partir, sumir, parir,